Olá, amigos aprendizes. Estamos aqui para mais um capítulo do Evangelho, nesse estudo que nós estamos continuando, porque o Evangelho precisa estar sempre vivo no nosso coração. E hoje a gente vai comentar sobre o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Lembrando que no capítulo anterior, Kardec coloca como primeiro capítulo Eu Não Vim Destruir a Lei, para não gerar qualquer tipo de mal entendido com relação à proposta do Espiritismo. E vem agora, no segundo capítulo, dizer para a gente sobre a mudança, o impacto que tem a mudança de paradigma, pelo menos já é uma visão que eu tive do capítulo, do paradigma materialista para o paradigma espiritualista. O quanto muda a nossa visão de mundo saber que tudo que Jesus propõe, tudo que Jesus exemplifica não é para agora, não é para essa vida. Como o Haroldo comenta num livro recente dele, é, a, gente a gente começa a pensar em projetos eternos. Então, quando a gente pensa assim, o que a gente vai fazer da vida, qual é o nosso propósito, qual o emprego, o que eu devo fazer no meu dia a dia, a gente pensa em algo local, mas quando a gente muda para o paradigma espiritualista, a gente passa a fazer projetos para além da vida. Continuando aqui com o pause aí para atender as necessidades familiares, afinal é um evangelho no lar, né, como a gente diz. Então, essa é uma coisa assim, que é um dos primeiros pontos que o Espiritismo abre os nossos olhos, né? Nós não somos daqui. Então, nesse capítulo, basicamente ele começa com o comentário do que está no Evangelho, né, na Bíblia, no Evangelho de São João, quando Jesus fala para Pilatos, ele é rei. Pilatos, desculpa. Ele é rei, mas não é daqui. O reino dele não é desse mundo. As coisas que ele fala não são sobre essa matéria que a gente vê e sente. É para muito mais. Verdade. Vou sim. Boa noite, gente. O capítulo 2, né? A gente viu lá o capítulo 1, e aí a gente vê aqui a questão do capítulo 2. Na verdade, quando a gente estuda, né? Quando a gente vai buscar a fundo essas questões, dá para levantar algumas coisas. Primeiro, que Jesus vem e diz para Pilato, né? Meu reino não é deste mundo. Quando ele diz para Pilatos, pergunta, vós sois reis? E aí Jesus diz, tu me diz, né? Tu diz que eu sou rei, né? Então, assim, na verdade, eu acho que Pilatos, ele não entende as perguntas que Jesus faz para ele também. Porque ele não compreende, né? E tanto que ele não dá nem uma certa importância para essa questão das perguntas que Jesus faz, né? E acaba confundindo, como assim? Eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo? É Né? capaz de Então, se perguntar para a gente hoje, a gente ficar confuso com as perguntas. Imagina Pilatos lá naquela época. exatamente. E aí eu acho que tudo isto, né, leva gerou a questão que gerou lá no passado, há 2000 anos, né? Há 2000 e tantos anos. E aí, assim, primeira coisa que fica bem claro aqui no capítulo, eu acho que Jesus fala sobre a vida futura. Eu acho que esse capítulo ele traz isso assim como um tema quase que central mesmo, né? Do capítulo é a vida futura, quer dizer, então nós não somos aqui como você colocou, nós temos outras vidas, nós temos outros momentos, né? O código de moral de Jesus não seria o mesmo se não tivesse a vida futura, né? Então, porque, na verdade, ele diz para a gente, olha, presta atenção na sua vida atual, porque a sua vida futura depende do que você faz agora. Né? E só que, até hoje, nós temos essa dificuldade para entender isto, né? Mesmo porque, ao longo de todos esses anos, com o cristianismo, com os exemplos de Jesus, ainda assim ficava uma dúvida muito grande, porque ficava aquela coisa, o que é essa vida futura? É o céu e o inferno, depois que morrer? E aí tem um monte de coisa que não fazia sentido, mesmo Exatamente. considerando esse tema de vida futura.
Exato. Eu acho que também no capítulo ele traz aqui a questão ele deixa muito claro a questão da justiça de Deus, né? A justiça de Deus, porque se a gente tem aí a vida futura, então não dá para a gente falar assim, como eu sou desgraçado, né? Desgraçado no sentido de não estar nas graças, né? De ter uma situação que me incomoda ou que penaliza às vezes as pessoas, mas Jesus diz, olha, você é culpado por isso, né? Quer dizer, você pediu isto, você plantou isto para você mesmo, então a gente não pode reclamar. Então, eu acho que isso, nesse capítulo fica muito, muito claro, né? Acho que aqui Porque até da forma como Jesus falou ficou muito enigmático, mas agora a gente não tem mais desculpa, porque o Espiritismo vem mastigar isso, não só explicando com mais detalhes o que é que Jesus quis dizer, quanto contribuindo com outros elementos para fazer a gente conectar tudo. Então, o fato de a gente ter várias experiências, como é que funciona a lei divina e toda essa bagagem que o Espiritismo nos traz, e ainda mais, como tem aqui no próprio capítulo, né, e em vários outros capítulos do Evangelho também tem, comentários dos Espíritos, que é a parte que fica instruções sim, dos Espíritos. E aí, quantos relatos nós temos para comprovar isso, para tornar isso mais factível para a gente, né? exatamente. Porque lá na época de Jesus, né, o povo hebreu lá acreditava, eles até acreditavam em anjos, né? Mas eles jamais poderiam imaginar que um dia eles poderiam evoluir ao ponto deles serem um anjo. E veja só que absurdo, que é absurdo naquele período, mas que até hoje a gente ainda acredita nisso, tem gente que acredita. Então, por exemplo, eu tenho uma vida financeira favorável, eu tenho uma boa profissão, eu tenho... Então, é como se Deus premiasse esse filho, né, para ele ter a vida toda regrada, uma vida certinha, uma vida de abundância, materialmente falando, né? E que ele não precisa nem se preocupar com o irmão, com o próximo, que não tem essa condição, porque se ele está naquela condição é porque Deus quer que ele seja assim. Alguma coisa ele fez para merecer aquela situação. Coitado de quem pensa assim, de quem não Mas, encara a riqueza como uma imensa responsabilidade. pois é, ainda hoje nós temos pessoas que do nosso convívio, né, que você vive no dia a dia, que você conversa, que as pessoas ainda acreditam nisso. E Né? por Então, outro lado, as pessoas que passam a vida toda sofrendo, até como a gente comentou essa semana aí da Ivone Pereira, né? Se não tem o espiritismo para explicar, você acha que, tipo assim, Deus separou errado aí o benefício. Ou então Deus quer me castigar. Ou até aquela coisa assim, aquela coisa pesada do karma, né? Que quando a gente não pensa em aprendizado, quando a gente pensa assim, eu tenho que sofrer e Deus não gosta de mim por isso e minha vida não tem sim, né? jeito. Tem que mudar a linha de raciocínio toda e o Espiritismo nos ajuda muito nisso, entender o contexto inteiro. Você sabe que a minha mãe tem 90 e vai fazer 93 anos, né? E ela sempre foi uma pessoa muito lúcida. Minha mãe não sabe ler e escrever, porque se ela soubesse, ela teria dado um grande salto. Mas eu acho que ela não poderia, né? Por algumas condições aí, né? E aí, assim, me perguntaram o seguinte: você acha que a sua mãe, hoje, a condição de vida que ela tem já não é uma coisa tão favorável? Mas me perguntaram assim: você acha que a sua mãe não morre porque ela tem muitos pecados para pagar? Não, que Eu falei: como? difícil. Falei: mas o que leva você a achar que ela tem pecados? Não sei, porque viver nessa condição, né? A pessoa falou: viver nessa condição, será que Deus não está castigando? Nossa, e pensar Você no entendeu? aprendizado que a carne nos proporciona, né? Em qualquer idade que seja. Nossa, Pois imagina uma pessoa idosa, ela tem uma bagagem, uma experiência de vida tão grande que pode ser que alguns anos na idade madura, na idade, na terceira idade, vamos dizer assim, na idade 90 e poucos aí que a sua mãe tá, é como se a cada ano pode ser que valha mais do que anos e anos de juventude Pois é, por causa do então. aprendizado.
E você sabe que eu fiquei assim, falei, mas eu não acho que a minha mãe tem pecados assim. Aí eu respondi assim, olha, se a minha mãe cometeu algum pecado, falei, Deus já a perdoou, porque ela deu a oportunidade para 13 filhos reencarnar. Eu falei, só esta condição, ela já merece um carinho de Deus. Acolhimento. Eu falei, só isto, gente. E, Já e é uma... E é Você engraçado entendeu? as Mas, pessoas pensarem com relação a se o outro está pagando ou não, porque todos nós temos dívidas, todos nós temos um pois é. passado complicado, e não só para resgatar, como para recomeçar, porque não é só a gente ajustar as contas com a lei. A gente tem que ajustar as contas com a lei, mas a gente também está aqui para melhorar, que é o que a gente chama de prova, né? Você pode não estar aqui para esfriar, você pode estar aqui para se tornar uma pessoa melhor. Exato, e aí até depois eu fiquei muito pensativa sobre isso, né? Assim, eu fiquei pensando assim, primeiro, como que alguém ainda pensa assim, né? Fiquei imaginando, como é que alguém ainda, nos dias de hoje, pensa desta forma? Segunda coisa, vamos supor, tudo bem, a minha mãe tá aí, tal, mas ela é nossa mãe, a gente ama e quer que ela fique. Egoisticamente, a gente quer que a pessoa esteja do nosso lado, né? E terceiro, será se é ela que tem que aprender ou somos nós que estamos cuidando? Isso é muito importante. Essa relação de aprendizado, quando a gente parte para o paradigma espiritualista, que é o que propõe esse segundo capítulo, primeira coisa aí que Kardec chama atenção, tudo da nossa vida olhar, lembrando que nós somos espíritos que já vivemos muito e vamos continuar vivendo. Todas as nossas relações familiares ou de amizade ou no trabalho, elas nos proporcionam aprendizado. E Exato, nada é por acaso. A família, o fato de você viver até uma longa idade e vincular com os familiares que cuidam, é um aprendizado para todos os envolvidos. Porque às vezes a gente pensa assim, por exemplo, uma mãe teve uma criança deficiente. Aí a gente pensa assim, aquela criança ela tá espiando e aquela mãe, coitada, ela tem que cuidar. Não, é aprendizado. Ela pode precisar passar por aquela experiência, ela pode ter escolhido aquela experiência por amor, ou ela pode estar naquela experiência por prova, simplesmente para usar a vida, usar a encarnação para se dedicar ao outro. Isso é muito importante. É exatamente isso, sabe? Porque, assim, o aprendizado é de ambas as partes, né? E no geral, né, assim, a experiência que a gente tem aqui em casa, porque o meu sobrinho veio com distrofia muscular, né? E aí, assim, era uma coisa que a gente nem nunca tinha ouvido falar no assunto, né? E quando descobriu-se, porque, assim, aqui em São Paulo, a gente rodou muito para descobrir o que ele tinha. E quando descobriu, o médico da USP falou assim, olha, quando ele tiver 15 anos, ele vai morrer. E aí eu me lembro que eu perguntei para o médico assim, doutora, como assim vai morrer? Ela falou, vai morrer. Vai morrer e acabou. É assim que é a doença. Eu falei, mas o homem chegou na Lua e quer chegar em Marte. E não faz uma criança que anda, continua andando. Ela falou, pois é, a vida é assim. Né? E aí foi. Mas assim, para ele que viveu a doença em si, não foi tanto aprendizado como foi para nós, família, sabe? Então, a gente teve um aprendizado que levou a gente para a doutrina, porque falava, então Deus não existe? Como, né? Então Deus está castigando a gente, porque a gente tinha, vendo do catolicismo, você tinha esse pensamento de castigo, né? E aí eu falei, não, então eu tenho que buscar novas informações para poder clarear, porque senão eu estava ficando neurótica. Então, na verdade, o aprendizado maior foi nosso, familiar, do que dele próprio, entendeu? Ele só foi um instrumento. Aprendizado despertou para o caminho da doutrina. Sim. E além disso, o quanto as dores, quando acontecem na nossa família, elas nos despertam a empatia pelos outros, porque quantas pessoas não passam por isso também, e às vezes a gente pensa assim, como o problema está na casa do vizinho, eu não tenho nada com isso. Só que aí, quando a dor bate na nossa porta, aí a gente passa a prestar atenção no que antes a gente não ligava, não prestava atenção. Exatamente. Legal. Então, assim, esse aprendizado, no geral, não é deles, né?
mas é quem está em volta. Eu vejo desta forma e foi como aconteceu dentro da nossa casa, né? Da minha casa em si, entendeu? E cada uma das experiências que a gente compartilha é um aprendizado enorme para a gente levar para reflexão, para o Sim, que acontece na nossa vida, na nossa família, inclusive na família do vizinho também, para que a gente tenha empatia com os acontecimentos e sim, de tudo tentar tirar o aprendizado e mudar a lente, né? Mudar a forma de ver, principalmente com todos esses conhecimentos que a gente toma contato. Acho que a gente já pode caminhar para o encerramento. Eu destaquei aqui que eu acho que vale uma leitura para um convite à reflexão, para deixar aí para o pessoal. Tá no item O Ponto de Vista. A vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, a gente recebe com paciência se a gente entendeu esse paradigma aqui. Porque sabe que não são senão de curta duração. Até vinculando com a história que a Polônia contou, você sabe que aquilo também concorre para o seu aprendizado, a sua melhoria, a melhoria de toda a sua família. E devem ser seguidos de um estado mais feliz, porque a gente não é daqui, a gente só está aqui por um tempo. A morte nada mais tem de apavorante, que essa é a parte mais difícil que eu acho da gente entender, né? E não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade, de paz. Que é aquela coisa de a morte não precisa nos assustar mais. A gente pode chegar perto, a gente pode entender como algo natural da vida, mas a partir do quê? A partir da mudança do ponto de vista. Então, exato. que deixemos de pensar no formato materialista, inclusive, apesar das religiões, a gente acaba carregando bastante esse paradigma materialista e passar a pensar na eternidade. Um convite aí à reflexão para os projetos eternos. Verdade. E assim, convidar o pessoal para estudar o capítulo, né? E novamente a gente Gente, deixar aqui aquela ideia de que se o pessoal estudar e tiver alguma dúvida sobre o capítulo, a gente direciona esse estudo para as dúvidas que o pessoal apresentar. exatamente, ó, até dando um relato meu, eu já li o Evangelho inúmeras vezes, a vida toda fiz o Evangelho no lar com o Evangelho, a gente já fez um estudo do Evangelho uma vez, mas nunca como agora eu li esse capítulo do jeito que eu li agora, com a percepção da importância do Kardec ter colocado isso no segundo ponto aqui para nossa reflexão, para abrir os nossos olhos, para mudar a maneira de pensar. Então, fica aí o convite para vocês estudarem, para vocês contribuírem, vale muito a pena a leitura, porque, gente, muda a nossa vida, não muda não, Polônia? Nossa, e como muda, né? Porque assim, eu acho que muda porque você tem. Ah, você descortina o seu medo. Você sai daquela questão do medo, né? Do medo de tudo, medo do inferno, medo da morte, medo disso, medo daquilo. Você entendeu? Medo do castigo de Deus, né? Quando só isto a gente vive a vida um pouco mais leve, né? Caminha de forma mais segura e saber que Deus não castiga ninguém e que Ele nos ama de forma infinita, né? E não é? Ó, E, finalizar aí com esse convite da Polônia, descortinar. Acho que pode ficar exato. esse convite aí para o pessoal, né? É, Descortinar. é. Eu acho que é isto mesmo, viu, Lívia? Eu estou muito feliz porque, assim, aceitei o convite do seu pai. Eu já fiz aí o estudo do Evangelho também, né? Fiz os pares, você fez os ímpares, né? E então, na verdade, o capítulo 2 eu já tinha feito. Mas só que cada vez que você estuda, você tem um novo aprendizado. Tem Se a alguma gente coisa. fizer de novo, tem outras coisas diferentes para a gente abordar, com certeza. Exato, tá? Então é isso, gente. Bom, pessoal, abração. Fiquem aí com as Até mais, vibrações. Até semana que vem. se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau.